fase da OAB. Como decidir o que fazer na segunda fase da OAB? E como ser aprovado na prova? Será que eu faço rascunho? Como devo responder as questões? Esse é um assunto que apavora quem vai fazer o exame da ordem. E eu vou trazer algumas dicas para você que está se OABetizando. Primeiro, como escolher a disciplina? Meu conselho pessoal é: escolha uma área com que você pense em trabalhar ou ao menos tem alguma afinidade para estudar. Já vi gente escolhendo direito do trabalho porque foi na onda de que tinha menos peças possíveis para fazer, só que não sabia nada de direito do trabalho, teve que começar praticamente do zero para estudar. O estudo se transformou numa tortura porque a pessoa não gostava da matéria e aí terminou por reprovar na segunda fase. Se você escolher uma matéria com a qual você se identifique, o estudo vai se tornar menos maçante e você também vai aprender mais fácil. Como você já deve saber, a segunda fase da OAB se subdivide na peça e nas questões. Como fazer a peça? Minha dica é: leia o enunciado e, em primeiro lugar, comece a pesquisar no seu código quais artigos você poderia utilizar para resolver aquele problema e vá anotando no seu rascunho. Isso vai te ajudar a organizar a mente para decidir qual peça você vai fazer e quais argumentos irá utilizar. Pergunta importante: vale a pena fazer a peça inteira primeiro no rascunho? Na minha opinião, não. O tempo disponível para fazer a segunda fase é super curto e ele passa voando. Já vi muita gente boa que reprovou porque fez um rascunho maravilhoso e depois não teve tempo de passar limpo ou não teve tempo de resolver as questões. O que eu sugiro é que no rascunho você faça um esqueleto da peça, por tópicos mesmo, só para conseguir se organizar e não esquecer de nada que seja importante. Depois você vai fazer a peça na cara e na coragem, até porque a sua peça não precisa ficar perfeita. Você não vai entrar no STF pelo 5º Constitucional por causa da sua peça. Se você errar alguma coisinha, tudo bem. O pior é não passar na OAB por falta de tempo para fazer tudo. E as questões? Como fazer? Na hora de resolver as questões, é extremamente importante que você seja claro. Geralmente as questões podem ser respondidas da seguinte forma: você começa se posicionando, aí depois você explica o porquê dessa sua conclusão e menciona os artigos pertinentes sobre aquele assunto. Por exemplo, a banca pergunta: do apartamento da Maria tinha um vasinho de violeta na janela. O vasinho despencou e caiu no carro do João. O João pode cobrar indenização da Maria? Resposta: sim, porque o morador tem responsabilidade objetiva pelos objetos caídos do seu apartamento. Então a Maria deve responder pelos danos causados ao carro do João, com base no artigo 938 do Código Civil. É fundamental que você se posicione. Se a banca perguntou se o céu é azul, coragem! Você vai ter que responder sim ou não, de forma clara. Já vi gente que se deu mal nas questões porque quis ficar em cima do muro e a banca interpretou isso como enrolação, insegurança, falta de conhecimento e por aí vai. Outra dúvida: você deve transcrever os artigos? Deve copiar o conteúdo do artigo na hora de responder as questões? Não! Você deve trazer as suas conclusões e dizer com base em quais artigos você chegou a esse raciocínio. Mas não deve transcrever esses artigos na sua prova, porque você não vai ganhar pontos a mais por copiar o conteúdo dos artigos, é algo totalmente desnecessário, e você ainda vai perder um tempo precioso que poderia estar usando para responder outra questão. Lembrando que o tempo vai passar voando. Minhas dicas eram essas. E talvez alguns estejam se perguntando qual foi a área que eu escolhi quando fiz o exame da OAB. Eu escolhi fazer a segunda fase em Direito Civil. O que quer dizer que um monte de gente me chamou de louca, porque Direito Civil tem muita peça, tem muita coisa pra ver. Tem muita peça de Direito Civil? Tem. Mas era uma área que eu gostava de estudar e tinha facilidade em aprender. Aliás, vou contar como eu fiz para estudar para a segunda fase da OAB. Eu me concentrei principalmente em fazer as provas anteriores.
Eu entrei no site da FGV e eu baixei todas as provas de direito civil. Então eu olhava o enunciado da peça e das questões, pesquisava os assuntos no Vademecum e respondia. Lógico que eu não fazia tudo bonitinho, eu fazia um esqueleto, mas ali eu colocava tudo que deveria constar na peça e nas questões. No final, eu olhava a resposta e via quanto eu tinha acertado. O que eu percebi é que a FGV muitas vezes acaba repetindo alguns temas, e fazendo essas provas anteriores, eu também fui pegando um raciocínio da banca. E qual foi a peça de quando eu fiz o OAB? O problema da minha peça foi o seguinte: Marcelo comprou um climatizador que veio com um vício, um problema, e a empresa se recusou a resolver. O que o Marcelo deve fazer? A solução foi uma ação de obrigação de fazer. Eu utilizei bastante Código de Defesa do Consumidor e foi bem tranquilo. Eu fiz o exame da OAB em 2014, quando eu estava na 9ª fase da faculdade. Aquele era o 13º exame da OAB e eu passei de primeira. Yes! Lembrando que apesar de ter passado na OAB, eu atualmente não tenho carteirinha da OAB porque eu sou servidora da Justiça Federal e essa é uma atividade incompatível com a advocacia. Então eu não sou advogada porque eu sou servidora do Judiciário. É isso! Se esse vídeo te ajudou a decidir a disciplina da 2ª fase da OAB, dê um joinha e me deixe um comentário contando em qual área você vai fazer. Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho para receber notificações e até a próxima!